Aqui a nossa avaliação, professor Wilton, questões de 6 a 10. Na primeira questão, na questão 6, tem aí, prove que dado um conjunto com elementos, é possível fazer uma fila com seus subconjuntos de tal modo que cada subconjunto da fila pode ser obtido a partir do anterior pelo acréscimo ou pela supressão de um único elemento. Olha, como resposta a gente colocou mais ou menos assim, ó. Para n igual a 1, ok. Vamos agora supor que o conjunto X, com elementos dispostos, tá? Numa fila, de acordo com o enunciado. Então a gente supõe que isso seja verdade. Agora, tomemos agora n mais um elemento e o acrescentamos à fila, na ordem inversa, a cada subconjunto da fila anterior, começando com o último. Assim, nós teremos uma fila com todos os elementos de X dispostos como descrito no enunciado. Então, essa seria a resposta da sexta. Vamos para a sétima. Na sétima, mais ou menos assim. Sejam x e y pertencentes aos reais. Letra A. Mostre que o módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Olha, primeiro agora vamos lembrar da definição, onde nós temos que o módulo de a ao quadrado é igual a ao quadrado para todo a, tá, pertencente aos reais. Então temos que elevando ambos os membros ao quadrado, lá da nossa primeira definição, ou o que a gente quer mostrar, nós observamos o seguinte. Usando a definição, nós temos aqui, módulo de x mais y ao quadrado é a mesma coisa que o módulo, ou, entre parênteses, x mais y ao quadrado. Desenvolvendo, nós temos x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Da mesma maneira, o segundo membro, se fizermos ao quadrado, também vamos ter essa, desenvolvendo, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Temos essa expressão aqui. Daí, lembrando lá da expressão, da definição, em que qualquer A é menor ou igual do que o módulo do seu próprio valor, para todo A pertencente aos reais. Então, de forma análoga, nós vamos ter mais ou menos o seguinte. Da mesma forma que A é menor ou igual ao valor do módulo de A, nós temos que X é menor ou igual ao módulo de X. E Y é menor ou igual ao módulo de Y, para todo X e Y pertencente aos reais. Portanto, concluímos que x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes x vezes y. Claro, usando essa analogia com a aqui do x e do y. Então, concluímos que o módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Essa é a questão sétima. Letra A, obviamente. Na letra B, sétima é letra B. A sétima questão na letra B, nós temos o seguinte. Módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Como por definição, temos que módulo de A ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado, para todo A pertencente aos reais. Então, segue que, elevando ambos os membros lá onde a gente quer provar ao quadrado, nós temos isso aqui. Módulo de x vezes y ao quadrado é igual a x vezes y ao quadrado, que é a mesma coisa que, obviamente, você sabe, x vezes y ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado vezes y ao quadrado, que é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado vezes módulo de y ao quadrado. Isso aqui vem pela definição que a gente acabou de ver. Portanto, o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Oitava.
Prove que uma função f, x e y é sobrejetiva se e somente se existe uma função h de y em x, tal que f de h de y, tá, é igual a y para todo yzinho pertencente ao y grande. Ora, vamos pensar aqui. Dado uma função g de y em x, tal que f de g de y é igual a y para todo y pertencente a yzinho pertencente a y grande, então temos que y é igual a f de x. Ora, com x igual a g de y. Assim, a função f ela é dita sobrejetiva. Então, y pertence a y. E o conjunto f a menos 1 de y é não vazio. Ora, vamos pegar agora um x pertencente a f de menos 1 de y e definimos g de y igual a x. Então, a função g de y em x define f de g de y igual a y, tá? Então, tá aí a prova de que a função f de x é sobrejetiva, tá? Nesse ponto. Vamos para a questão 9. Questão 9. Seja x, y, a e b números reais. Se x mais a é igual a x, para algum x, mostre que a é igual a zero. Ora, como sabemos que usando a propriedade do inverso aditivo em um número x qualquer, temos que x mais o seu inverso aditivo sempre vai dar zero, que é o nulo. Então, x mais a igual a x, nós somamos o inverso aditivo de x em ambos os membros. Vamos ter essa relação aqui, x mais menos x mais a é igual a x mais menos x. Ora, vamos ter, se somente se a 0 mais a é igual a zero, e se somente se a igual a zero. Tá? Letra B. X vezes b é igual a x para algum x, mostre que b é igual a 1. Ora, vamos lembrar da propriedade do inverso multiplicativo. De onde? X vezes o seu inverso multiplicativo é igual a 1, sempre. Logo, se você pegar x vezes b igual a x, nós vamos multiplicar ambos os membros por x a menos 1. Então, vai ficar x vezes x a menos 1 vezes b é igual a x vezes x a menos 1. Se somente se a primeira parte dá 1 vezes b é igual a 1. Isso implica se somente se b é igual a 1. Claro que esse 1 aqui, se vocês lembrarem, é o elemento neutro da multiplicação. C. Se x mais y é igual a zero, mostre que x é igual a menos y, que é o inverso ou melhor, que é o inverso aditivo de y. Nesse caso, x mais y é igual a zero, nós vamos somar o inverso aditivo de x em ambos os membros, para usar a sua propriedade como descrevemos lá na letra A. Tá? Então, vamos ter isso aqui. X mais o seu inverso aditivo mais y é igual a 0 mais o seu inverso aditivo. Isso vai acontecer somente se 0 mais y é igual a 0. Então, 0 mais menos x. E se assim somente se y for igual a menos x. Portanto, x é igual a menos y. Tá claro isso, né? Letra D. Se x vezes y é igual a 1, mostrar que o y é o inverso multiplicativo de x, tá? Que é x a menos 1. Então, vamos multiplicar ambos os membros por x a menos 1. E usando a propriedade do inverso multiplicativo, nós temos x vezes y igual a 1. Vai acontecer se somente se você começar a multiplicar o inverso de cada lado. Ó. Então, vai ficar x vezes x a menos 1 vezes y é igual a 1 vezes x a menos 1. Você não alterou, tá? Então, vai ficar 1 vezes y igual a 1.
vezes x é menos 1. Isso vai acontecer o quê? Que y é igual a x a menos 1. Então tá provado esse contexto. Tá certo? Só a letra D da questão 9. Vamos à questão 10. Na questão 10, nós temos o seguinte. Nas afirmativas que seguem, decida se são verdadeiras ou falsas. Se verdadeiro, prove. Caso seja falso, dê um contra-exemplo. Tá? Um pouco complicado essa. Então, dados os intervalos A, B, C, D e E, tá? Temos que letra A, 0 pertence, é a letra A no caso, né? 0 pertence a menos B menos C inter D menos E. Ora, a primeira é verdade. Como vamos provar isso, mostrar isso? Observamos que o intervalo A, que é menos 1 a 3 aberto, o 0 pertence a esse conjunto, tá? No intervalo de B, que é de 1 a 4 fechado, não temos o elemento 0. Logo, se você pegar o A, os elementos que tem A, menos os elementos que tem em B, ou o A menos B, que é o que está em A e não está em B, então temos o elemento 0 nessa resolução. No intervalo C, 2 e 3, e D, 1 e 2, e E, 0 aberto e 2, não tem o elemento 0, de jeito de maneira. Logo, a interseção também não tem esses elementos. Como a primeira parte começou com o 0, vamos ter um conjunto com o 0 lá pertencendo a ele, então o 0 vai pertencer justamente a esse A menos B menos C inter D menos E. Porque ele está aqui dentro do A menos B, não está aqui e nem está no E. Então, é verdade por isso. Letra B. 5x mais 3 sobre 2x mais 1 é maior que 2. Ora, isso implica que 5x mais 3 é maior que 4x mais 2. Isso implica que x é maior que 1. Ora, essa é uma afirmativa verdadeira. Vamos ver por quê. Ora, você vai fazer o seguinte. Se você pegar, tá, e multiplicar ambos os membros pelo denominador 2x mais 1, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Jogando esse 2x mais 1 para o primeiro membro, vai ficar aqui x mais 1 sobre 2x mais 1 maior que 0. Não interfere, é a mesma coisa, tá? Resolvendo o numerador, nós vamos ter que x mais 1 é maior do que 0. Então, x é maior do que menos 1, tá? E resolvendo o denominador, nós vamos ter que x é maior do que menos 1 meio. Ora, se eu quero que x seja maior do que 1, o maior do que 1 também contempla, tá? Então, resolvendo o denominador, nós temos isso, né? Então, você pode analisar da seguinte forma também, ó, usando os gráficos aqui, ó. O menos 1, 1, aí você vai fazendo a relação aqui, então pronto, também é uma forma de resolução, tá? Então, está comprovado que o x é maior também que 1, que é verdadeira. Letra C. Na letra C, a gente diz que é verdadeira, tá certo? Por que é verdadeira? Olha só. Eu não peguei enunciado, mas é verdadeira. As implicações estão corretas. A primeira é o resultado da multiplicação de ambos os membros por x2 mais 1, que é sempre maior do que 0, para todo x. Então, a segunda consiste em soma menos 2x elevado a 2 a ambos os membros, que também, né, vai dar a mesma coisa. A letra D também é verdadeira, que a gente vai lembrar pela definição do módulo de A é igual ao quadrado, para todo A pertencente aos reais, então nós vamos ter que o módulo, isso aqui já foi feito, né, nas anteriores,
módulo de x menos módulo de y ao quadrado, dá o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também é o mesmo processo, usando a definição que A é menor ou igual ao módulo de A, para todo A pertencente aos reais, então x é menor que o módulo de x e y é menor que o módulo de y, para todo x e y pertencente aos reais. Portanto, tá? Nós observamos, então, concluímos que o módulo de x menos y é menor ou igual que o módulo de x vezes y, tá certo? Ok? Então, essa é as 5 questões que a gente está mostrando aí, professor, tá? Era para ter feito no Open Board, mas o meu computador deu um problema. Aí eu perdi tudo, aí vou ter que botar agora. Colocar agora em cima da hora, tá certo? Então, até mais.